Olá, mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área, fazendo uma nova live em homenagem ao mês dos professores, um tributo a Masanao Ueno Sensei. Hoje eu tenho um convidado aqui que também foi aluno de Masanao Ueno Sensei, o Shihan, Carlos Eduardo Dutra. Vamos aqui, ele já está por aqui, já vou chamar ele. Tem o pessoal chegando. Boa noite, Luiz. Ele já está presente aqui. Só um minutinho. Aqui eu abaixo. Cc já deve estar chegando aqui. Ô, Cc! Como vai? Boa noite! Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem? Agradecer aqui a gentileza de estar cedendo o seu tempo para a gente fazer esse tributo, essa homenagem ao grande mestre Masanao Ueno. Legal. E que vai ficar registrado como na história, né? Através das redes sociais, aqui do meu canal do Sensei Marcelo Silva e também ali no meu canal do YouTube. E agradecer mais uma vez a sua gentileza. E eu acho que vai ser um papo muito bacana hoje. Vamos lá. Só um minutinho, por favor. Tá ok. Para quem está chegando aqui, Juliana Pronto. Rosso, boa noite. Pronto. Muito bem, Sensei. Bom, a proposta da live de hoje é fazer uma homenagem por conta do mês dos professores, né? Dia 15 de outubro comemora-se o Dia dos Professores. E assim como o senhor, eu e muitos seguidores meus aqui do canal, e estendendo isso para as outras artes marciais, não só os professores de Aikido, fazer homenagem a todos os professores do Brasil, do mundo, que me acompanham, através de vários posts que eu fiz, várias lives, e em especial fazer um tributo ao meu mestre de Aikido, Masanao Ueno Sensei, assim como o mestre de vários outros professores que fizeram a história do Aikido do Brasil antes da minha geração, antes de mim. Eu fui o último ocidental, o último brasileiro a estar com o Ueno Sensei, em 1999, antes do seu falecimento em 2003. E eu tive em 3 ocasiões com ele, com o Sensei em 95, 97, ao qual fomos em uma caravana junto com os meus professores aqui do Brasil, o Léo Reisler, Maria Cecília de Barros, que eu fiz uma live com ela há 2 semanas atrás. Léo Reisler já está vivendo num outro plano. E o Luiz Fernando Salvador, que está nativa lá, comandando os nossos dojos da Associação Masanao Ueno no interior, ali em Águas da Prata. E quem falou com a gente também foi o Sensei Wagner Bu. E as pessoas que tiveram mais proximidades com o Ueno Sensei, principalmente na década de 80. E um dos nomes que a gente não pode deixar de esquecer é o Sensei Carlos Eduardo Dutra. Que quero dizer já de passagem que na minha primeira viagem, Sensei, a primeira pessoa que ele perguntou do Aikido, em 95, quando eu cheguei, teve um treino no dia que eu cheguei em Shizuoka, e aí fizeram uma recepção muito legal para mim, teve treino e tal, nem descansei. E à noite teve uma festinha no dojo, e depois nós fomos para a casa dele, que eu fiquei hospedado durante 60 dias, 70 dias, na verdade, na casa do Ueno Sensei. E nessa primeira noite ele perguntou para mim, como tá Brasil? Eu falei, Sensei, tá tudo bem lá, estamos treinando e tal. E como tá Edu? Foi o primeiro nome que ele falou. Né? Então eu achei muito legal isso, porque a primeira lembrança que ele teve foi do Sensei Edu. Então, para a gente começar, eu queria primeiro que o senhor se apresentasse aqui para o pessoal e falar um pouco da tua história do Aikido até chegar ao grande dia do encontro com o Ueno Sensei, como foi a sua trajetória com o Ueno Sensei. Bom, nome já me conhecem, né? Me conhece agora por Dutra, só pelo sobrenome, né? E o Edu, que sempre foi no meio, no começo lá,
sempre foi ligado. E eu realmente comecei a minha trajetória com o Eno Sensei desde o início, desde o primeiro dia que ele pôs os pés no dojo aqui no Brasil. Então, isto, eu estou tentando lembrar se foi dezembro de 77 ou janeiro de 78. É alguma coisa para isto daí. E, inclusive, tem uma peculiaridade desse primeiro treino dele, né? Por favor, fale para a gente. Eu tinha 3 meses de treino só. O sensei Daniel Borstai tinha 4, que ele foi um mês anterior e foi ele que me levou lá para o dojo do sensei Kawai. Perfeito. E aí nós estávamos assim muito entusiasmados, né, com essa história do Aikido. Nessa época, ninguém conhecia Aikido. Aqui em São Paulo, se tivesse mais que 3, 4 dojos, era muito. Então, todo mundo ia começar a treinar lá no dojo do Sensei Kawai. Muito bem. Aí me chega esta pessoa, que esse sim, realmente é o meu mestre, porque foi quem me criou mesmo, Masanao Eno. E ele veio com o propósito de difundir shintoísmo. Ele tinha paixão pelo Aikido. Ele não queria vir para dar aula de Aikido. Ele tinha paixão com Aikido. Então ele procurou aonde teve informação lá do Kawai e foi para lá. Muito bem. E nesse dia estávamos nós presentes a essa aula. A aula inaugural dele aqui no Brasil. Essa academia era onde do Kawai Shihan Sensei? Onde que se localizava? A academia dele ali no comecinho da Raposo Tavares. Onde é? Onde ainda tem uma sede lá, não é? Eu não sei se ainda tem. Agora é mais lá para frente. Hoje é lá no Jardim Peri-Peri. Entendi. Antes era aqui no comecinho. Certo. Inclusive próximo à residência do sensei Ricardo Leite. Certo. Ponto também dele. Bom, estávamos nós no entusiasmo que a gente via todo o pessoal fazer o que fazia, a gente não sabia da onde que saía tudo aquilo lá. Eis que surge Masanao Eno. Foi dar sua primeira aula e completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto. E aí, como de praxe, né? Final de aula tinha Juvazar do Sensei Kawai, às vezes do Sensei Nishida também. Ele era, no comecinho ainda, era Shodan, né? E pediu para Masanao Eno fazer um Juvazar com os alunos. E o que foi assim uma coisa assim para nós hilária até, né? Porque ele chamou o que hoje infelizmente também está no outro plano, Paulo Nakamura, né? Certo. Uhum. E chamou para ser o quê? Muito bem. Paulo Nakamura veio para um ataque de tsuki nele, só que o pessoal tinha um costume muito ruim ainda de treino, né? E o sensei, o Eno entrou num iriminage nele e assim, vimos o Paulo subir e voar para um canto e o pivô do Paulo ir para o outro. Do date? Valeu! A gente se entreolhou ali, assim, hilário, assim, a cena hilária. A gente riu. E o Paulo não perdeu a pose, ele foi lá, pegou o dente, pôs ali no banquinho, no canto e voltou. Aí, genial! Eu não sei, o Eno diminuiu o ritmo que ele tinha. Percebeu, logicamente, né, a situação. Tanto que essa cena, muito tempo depois de convivência com ele, nós perguntamos, né? Pô, sensei, e aí? O que houve? Ele falou, é simples, né? Eu entrei num dojo cheio de faixas pretas. Eu pensei que o pessoal estava apto a treinar e eu estava acostumado a treinar dessa forma. Só que eles não.
E aí teve a segunda cena que, para nós, né? Para nós foi uma coisa maravilhosa, assim, nós encaramos maravilhosa. Imagina, 3 meses de treino. Aí, Luiz Pantaleão entra no vestiário, ele estava já sem o Hakama, ele jogou o Hakama assim no banco, tirou a faixa preta, jogou, ele olhou para a gente e falou: nós temos que começar tudo de novo, nós não sabemos nada de Aikido, nada, temos que aprender tudo de novo. Hoje nós temos Aikido. Esse foi o nosso início, né, com Massanao Ueno. O senhor tinha quanto? A média de idade do senhor era qual a idade daquela época? Só era jovem, né? Eu estava com 24 anos. Nossa! 23 para 24 anos. Que legal isso, que legal. Foi a época que eu fui a primeira vez para o Japão, eu estava justamente com 23 para 24 anos no Japão. Eu nunca tinha treinado absolutamente nada de arte marcial, mas estava assim com o gás todo e assim, bate à vontade. Estamos aqui à vontade para aprender, né? E aí foi o meu... Nada, a gente diz, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu estive com o Massanao Ueno Sensei Borstein também, Luiz Fernando Salvador um pouquinho mais para frente, né? Mas eu estive com ele, o Breno também, Sensei Breno também. Sim. Eu fiquei os 10 anos que ele esteve aqui no Brasil, foram os 10 anos com ele. E o privilégio de a gente ter eu digo, até uma intimidade maior, que assim, nesse mesmo dia, o Sensei Kawai me chamou e falou: você mora onde? Né? Putz, imagina, lá é Zona Sul, eu morava do extremo Zona Norte, eu morava depois de Santana. Uau! Aí ele falou assim para mim: tá bom, então. Então você leva ele para casa todos os dias. Uau! Então eu passei a aprender naquele momento o motorista dele, né? Então assim, às vezes também o Sensei Daniel, mas assim, eu fui incumbido de todos os dias levá-lo para casa. E ele morava na Liberdade na época, né? Sim. Então assim, essa relação começou daí. E não foi tão fácil assim, porque imagina o primeiro dia eu levando para casa, eu não sabia uma palavra de japonês, óbvio. O meu inglês nunca foi tão bom também, mas o inglês dele era uma coisa assim que eu falar em... E assim começou a nossa jornada. Aí foi se desenvolvendo e o Sensei Kawai incumbiu, né, de o Sensei Ueno de dar aula, né? Ele segunda-feira dava aula no Dojo Central. Certo. Quarta-feira era lá no Ibirapuera, no centro lá esportivo de Ibirapuera. O MCC chegou a dar aula ali no centro esportivo do Ibirapuera? Não onde é o judô e tudo mais, era lá no centro de treinamento de esportes olímpicos. Sei. Ishikawa que dava aula lá, né? Aí eu não sabia dessa informação. Então, quarta-feira íamos lá. Sexta-feira, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ok. E passou-se um tempo assim. E aí, isso não é só opinião minha, mas acho que por motivos de ciúmes, porque Massanao Ueno chegava segunda-feira lá no Dojo Central, todos os alunos e alunas, que tinha bastante mulheres, e a faixa etária era bem mais elevada que a nossa, né? Era tudo acima de 45, 50. Sim. Mas ninguém faltava nessa aula. Aparecia todo mundo. E o Sensei Ueno, sim, a peculiaridade dele
de ele ser um monge Shinto, não só por ser, mas ele tinha um carisma que era só dele. Um magnetismo, né? É impressionante. E ele, assim, ele não era tão mais velho que a gente, né? Nós tínhamos, acho que, não sei se 6 ou 8 anos de diferença Sim, só. sim. Então, ele era jovem ainda, né? Ele era um cara jovem. E ele veio para cá com mais dois amigos deles, que eram também Shinto, pastores, Monges. Uhum. com a incumbência, e eram 2 senseis de karatê. O senhor lembra do nome deles dois, Sensei? Ah, pediu demais para mim, pediu demais. Não, só para... Quem sabe o sensei Daniel ou o Fernando Salvador, Tá. pode ser. Não sei, eu realmente não consigo. Mas assim, os conheci, os vi treinar, e eram 2 caras também feras de karatê. Sensei Masaru Ueno era assim, uma figura maravilhosa, né? Então, dos ciúmes, aí um dia, e não demorou muito isso, o aula na Palmeiras. E Kawai Sensei combinou de ele ir para dar aula todos os dias lá no Palmeiras. Então, ia ficar a semana inteira. E isso culminou com a vinda, inclusive, do Dosho aqui. Dosho, a primeira vez a primeira vinda, né? Foi essa vez que ele veio junto com o Yamaguchi Sensei, não? Foi a segunda vez? Exatamente. Eu tenho fotos dessa vinda. Eu não tenho fotos, mas eu tenho histórias que eu não tenho fotos. Vivenciei histórias ali. Então, por favor, conte pra gente. 2 delas, inclusive, então já vamos para isso, né? 2 delas, acabou o treino lá no Palmeiras, lá no dojo, e o pessoal, né? Todo mundo saiu e ficou Sensei Yamaguchi com o Sensei Masaru Ueno. Sensei Ueno, assim, parecia uma criança diante do seu ídolo. E a gente não tinha ideia da magnitude que era Yamaguchi Sensei. A gente não sabia o tamanho dele. A gente era muito novo ainda. Nessa época, a gente tinha acabado de adquirir a primeira faixa, amarelinho. Então, assim, acabou o treino. Os 2, o pessoal foi embora, os 2 sentaram ali no tatame, nós estávamos ali ao lado, só observando e servindo. Aí, Sensei Ueno chegou para mim, Edu, arruma biro e um cinzeiro. E venho aqui e tiro esses tatames daqui. Nossa Senhora! Fomos nós lá dentro, estava o Sensei Ricardo Leite já estava lá, o Daniel Borstein e o Herbert também estava lá. Sim. Aí nós entramos no tatame, tiramos alguns tatames e eles sentaram ali. Nós trouxemos a cerveja, 2 copos, o cinzeiro, eles acenderam o carro cada um e ficaram andando ali. E nós, que genial. Eu falei, que é isso? Né? O que nós vamos fazer agora? E aí teve uma cena que foi engraçada, que o Herbert ficou inconformado e inconsolado. Eu também não gostei, eu confesso que eu não gostei disso. Né? Aí o Herbert parecia o diabo da Tasmânia, andando para lá e para cá. Não pode, eles não podem fazer isso, eu desrespeito, não sei o que, não sei o que. Aí o Sensei Daniel chegou para ele, né? Vai lá e fala para ele que eles não podem fazer isso. Foi muito engraçado. Genial, vai lá, mexer com o Yamaguchi com ele. Meu pai do céu, o Eno já era uma coisa monstro, porque assim, quando ele chegou aqui, e ele era um quinto dan na época, para nós um quinto dan na época era um negócio assim, absurdo, né?
que era um negócio muito distante, mas muito distante. E a outra cena hilária que foi com eles é que ia ter um dia que ia ter um jantar para toda a comitiva, né? E lógico, né? O pessoal daqui do Brasil levando o Doce, levando todo mundo na comitiva para o jantar. Legal. Eu levei o Sensei Ueno lá para o hotel onde eles estavam na Liberdade. De repente, o Sensei Yamaguchi ele foi até lá e o Sensei voltou e falou: ó, vamos ficar quietinho aqui na rua lateral, porque assim, o Sensei Yamaguchi falou para todo mundo que ele estava indisposto e não queria sair com eles. E a gente estava na rua ali do lado e via o pessoal saindo do hotel. Legal. De repente, chega o Sensei Yamaguchi com o Sensei Ueno, entram no meu carro e vamos embora. E eu perguntando para o Sensei, mas Sensei, ele falou, não fala nada, vamos. Sim, meu marido. Fomos na Paulista, num restaurante, na Paulista, o restaurante era lá no topo, eu não lembro qual que era o prédio, mas era no topo, da qual o sushi man lá, o cozinheiro, era amigo do Sensei Ueno também, né? Já conheci. Não era o Yukio, não, o Daigo, não, né? Depois. Isso é depois, entendi. O Yukio já é da família. Bom, chegamos lá nesse local, né? Bar, e sentamos, e eles bebendo, e fumando, e conversando. E nós ali ao lado, só de serviçal, né? Sim. Aí tal, quer alguma coisa, não quer nada, não sei o quê. Eu falei, bom, dá licença, Sensei, eu vou ao banheiro. Eu não sei quem mais. Não, fui eu primeiro. Fui ao banheiro, quando eu passo em frente a uma porta assim, maior, quando eu olho ali dentro no salão, simplesmente toda a comitiva estava lá. Eles estavam jantando lá. Eu voltei, cheguei no hotel, falei, ó, sujou, agora a coisa ficou feia para o nosso lado. Todos aí. Aí o Sensei Ueno, o que foi, Edu? Né? Bom, aí eu contei, falei, olha, tá todo mundo lá, tu vai dar um problema pra gente. E a Yamaguchi Sensei pegou assim no meu braço, puxou, falou, aí ele, sit. No problem. Como é que a gente estava, né? Bom, de repente, me parece que acabou lá o evento e começou a sair gente de todo o pessoal que a gente conhecia, que treinava lá, né? Meu Deus do céu. De repente, um olhou lá e falou, olhou para o Sensei Ueno, estava o Yamaguchi, oh, vocês estão aqui. Kawai, Docho, Lemos, todo o pessoal. E nós, assim, com cara de não saber. E ele, na boa, se explicou, falou e tudo mais, e nunca deu problema realmente isso daí. Sim. Mas foi uma Japoneses se entendem entre si, né? Dentro daquele ethos, né, que a gente pouco compreende. Mas eu falo gozado é que assim, né? O cara vem, naquela época, né? Vem do Japão, vem aqui no Brasil. O que nós temos de fama aqui no Brasil, né? Que todo mundo conhece? Que é a coisa de ter as churrascarias, né? Que ficou mais famosa, mas já era famosa, futebol e carnaval. Óbvio. E a nossa capoeira, inclusive, que eles perguntavam. Sim. Muito bem. E eu fiquei com o negócio na cabeça de tentar levar Sensei Yamaguchi para ver um jogo de futebol. Mas, assim, quem era eu para convidar um cara daquele porte, né? Muito Sim. bem. Quando o tempo passou, eu falei com o Sensei Ueno e o Sensei Yamaguchi estava doidinho para ir ver um jogo de futebol aqui. Só que, assim,
o pessoal, comitiva e tudo mais, é muita formalidade, né? Mas formalidade em excesso, e realmente não pergunta para o cara o que ele gostaria de fazer. Sim. Uhum. Cara, Perfeito. mesma coisa que você já esteve no Japão, eu não, mas você vai no Japão, você quer conhecer as coisas típicas de lá. Você não quer entrar lá numa churrascaria e comer feijoada lá, né? Ou assistir um show de samba lá. Ou, não, você quer ver coisa típica de lá. É a Perfeitamente. mesma coisa que ele tinha essa vontade, mas assim, tinha que seguir as ritualísticas, né? De toda a formalidade que o É. pessoal daqui estava propiciando. Mas era muito formal, era muito formal. Mas é isso daí. Eu imagino porque estava o Doxo aqui também, né, Ceci? Além, veio a comitiva toda, quer dizer, era um evento, né, que extraordinário praticamente, né? Porque eu não sei, o senhor deve saber mais da história. Eu sei muito pouco sobre a história da Ikikai, né? Eu não sou dessa organização, eu sou da organização do Eno Sensei, que era a Takemuso. Hoje eu sou representante da Takemuso aqui no Brasil. Mas, por exemplo, o senhor pode me falar, eu não sei quantas vezes o Doxo, até aquela época, que o senhor está citando aqui, saiu do país. Japão para ir visitar um outro país. Você tem É, essa informação? não tenho, mas assim, poucas, né? Poucas. Pois Poucas. é, pois é. Então, um evento extraordinário, né, de fato. E ele teve por 2 vezes aqui, né? Sim, Ele teve sim. vezes. A segunda vez, inclusive, aí foi uma coisa. Aí foi mais tarde, né? Porque aí nós éramos graduados e eu e mais algumas pessoas já havíamos nos separado. Teve Sim, essa briga, né? Que não fomos nós que provocamos, nós fomos provocados, né? E nós nos debandamos, foi aí que começou a história realmente mais a fundo com o Sensei Ueno, né? Porque nós ficamos sem lugar, inclusive, para treinar, não existia lugar para treinar, né? Só que aí nós tivemos outras experiências maravilhosas e fantásticas. Ele morava lá na Rua Santa Cruz nessa época, bem em frente ao Hospital Santa Cruz. Hoje é um estacionamento lá, a casa dele foi desmanchada. E ele morava naquele local, e um dia ele me chamou para ir tirar a medida lá do quintal dele, se eu fazia um desenho, como eu sou arquiteto, né? Se eu fazia um desenho para vamos montar um dojo. Ele conheceu um senhor que é esse carpinteiro japonês que faz tudo para o sistema de cavilhas, né? Então, sem prego, né? essa foi a segunda experiência sensacional, porque assim nós fomos em Tapicirica da Serra, no sítio de uns amigos de um outro pessoal, fomos cortar as árvores que esse senhor selecionava qual que deveria ser cortada. Era eucalipto, né? Tudo eucalipto. Sim, 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 sim. Cortamos o eucalipto, limpamos o eucalipto, pusemos em cima do caminhão, veio aqui para São Paulo. Em São Paulo, o que nós jovens fazíamos para esse senhor? Nós carregamos as toras, separamos todas elas aonde ele determinava. E assim, durante a semana ele ficava lá, ele traçou, escreveu tudo em nanquim, todas as toras. Ele assinalava tudo. Aí o sensei, o Eno me pediu e nós fizemos uma fundação, que seriam brocas de concreto, né? De tipo Certo. 1,5 m de profundidade, niveladinha. E esse dojo foi construído. Esse senhor, ele ia cortando tudo, preparando tudo. Nós íamos no final da semana, e aí a força bruta, né? Mão de obra mesmo, para ir Sim. montando esse quebra-cabeça, esse paliteiro. Então, assim, nós construímos um dojo, e um Genial. dojo, né, da forma Dos moldes de um ninja japonês. exatamente.
Então, assim... E não tem nenhum prego, não tem nenhum parafuso, é tudo encaixado, na mais perfeita. Eu tive essa experiência no Japão. Que não teve prego, deve ter parafuso, porque foi colocado janelas, né? Sei. Janelas foram colocadas. Inclusive, até um detalhe, meu pai que fez toda a instalação elétrica de lá, né? Aí, e nós fizemos assim, os vestiários fomos nós que construímos ali, com madeirites e tudo mais, fizemos o piso em cima, um cimento queimado ali. Foi uma experiência sensacional, sensacional. Foi aí que começou a chegar outros, por exemplo, esse dia que o Léo Reisler que apareceu lá. Sim. Dia de inauguração do dojo. Né? Aí que nós o conhecemos. Me dá uma informação, não sei se você tem essa, Sensei. O Sensei Léo, que foi um dos meus primeiros professores, digo de passagem, ele ficou sabendo, eu nunca perguntei isso para ele, engraçado, vou perguntar para o senhor, não sei se o senhor sabe. O Léo Reisler Sensei, ele foi atrás do Eno Sensei porque ele ouviu de alguém ou estava passando meio aleatoriamente? O senhor sabe disso, não, essa história? Não, acho que ele teve informação de alguém. Eu não sei nem se do pessoal do Karatê também. Certo. E acho que o Léo, não sei se chegou, acho que o Léo chegou a treinar Karatê também. Treinou, e Shotokan, sim, treinou muito tempo. Através dos outros dois senseis lá, dos outros dois monges que estavam aula de Karatê, que ele ficou sabendo disso. Entendi. Aí, porque ele treinava com o Tani, Sensei, né? O Shihan Tani, né? Masataki Tani, né? O Léo Reisler Sensei treinava com o Tani, foi o primeiro professor do Sensei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Essa informação ele me falou que o primeiro Sensei dele foi o Masataki Tani, que foi um grande, não sei se está vivo ainda, não sei essa informação, mas era um grande nome ali no Rombo Dojo, né? Parece que ele era diretor técnico, alguma coisa assim. Tá. Naquela época. Mas enfim. Então, aí nós montamos esse dojo, né? Construímos realmente, com as próprias mãos mesmo. Só que, lógico, mérito total desse senhor, que eu não lembro também o nome, mas era uma coisa assim fantástica. E eu, como arquiteto, foi uma experiência maravilhosa também, né? Porque você ouvir dizer de uma coisa legal, mas você ver fazer. E o detalhe, esse senhor, ele não tinha uma ferramenta elétrica. Era tudo no formão ali. Tudo serrote, parecia aquele serrote que tem de ambos os lados, formão, a furadeira que era manual. Genial. Era tudo na mão. E ele ficava a semana lá fazendo isso daí, e nós chegamos no final de semana para ir ajudando montando. Perfeito. Quanto tempo demorou, CC? Você lembra desse? Quanto tempo demorou para o dojo esse dojo ficar em pé? Ele foi, acho que foi por volta de uns 2 meses. Foi até rápido, então. Né? 2 meses. Vamos falar de 2 a 3 meses, vai. De 2 a 3, mas por volta de 3 meses. Não, é rápido. E ele não era muito grande também, né? Entendi. Ele tinha por volta de uns 60 metros quadrados. Sim, mas, poxa, um considerável. E nesse inteirinho, vocês não estavam treinando, vocês ficaram todos todos ali trabalhando para o dojo ficar a ponto. O Sensei não estava dando aula, não é no Sensei? Não, às vezes a gente ia na casa dele e treinava no gramado, lá no fundo. Ah, certo. Sim. A gente ficou meio que no limbo nesse inteirinho, realmente. Entendi. Nós ficamos... Entendi. Aliás, fique à vontade para responder as minhas indagações. É porque eu sou um curioso mesmo. Porque eu já vi um monte de história, né? E fica à vontade se o senhor não quiser responder. Então, nessa época, até para entender o contexto cronológico, houve um cisma, né? Nessa época, já teve um grupo que ficou com o Eno Sensei definitivamente, até aquele momento, então.
Ah, sim, sim, sim. Separado do pessoal do Kawai Shihan, isso? Isso. Eu e Daniel Borstein, acho que fomos os primeiros a sair de lá. A sair de lá. Literalmente, nós tivemos isso. Isso foi quando nós nos graduamos. A gente se. Shodan, faixa preta. Shodan. Certo. 91. A graduação do Sensei 91, Dutra e do Sensei Daniel foi ainda pelo Kawai Sensei ou já foi pela Takemuso naquela época? Não, foi pelo Kawai. Só que a gente não Sensei. estava lá no Kawai. Entendi. A gente só fazia os exames. Entendi. E aí isso foi 81. Lá para trás, nossa. E aí aí teve uma época que novamente, né, Sensei Kawai nos chamou lá na academia para conversar com a gente. E aí as coisas do no sense, né? Ele chamou e Sensei Ueno não chegava e ele chegou junto da gente assim, duro com a gente, duro, né? E por que a gente não treinava mais lá e tudo? Não, ele mandou a gente ir treinar em outro lugar. E ele perguntou por que a gente não treinava lá. Entendi. Agora eu entendi. Ele tinha pedido para vocês ir treinar com o Eno Sensei. Desde o início. Entendi. Agora ficou claro para mim. Quer dizer, vocês não foram por livre e espontânea vontade. Foi um pedido do próprio Kawai Shihan. Entendi. Ele pediu para a gente acompanhá-lo. Então, eu Entendi. era ele, então eu tinha que levá-lo e levá-lo para casa. Entendi. Eu não o levava para os lugares, às vezes. Eu levava ele sempre para casa. Positivo, entendi. Assim, foi determinado que, a partir daquele momento, a gente iria acompanhá-lo. Por isso que eu digo que, assim, o Eno Sensei é o meu mestre e, assim, incontestável, não tem outro. Eu tenho o meu sensei agora, mas, assim, o meu mestre, o Eno Sensei, ele me formou. Então, 10 anos dessa forma junto com ele. Né? Aí tem... E quando chegou, então, quando nós nos graduamos, aí nós fomos chamados, aí teve esse entreveiro, inclusive foi no final de semana que nós fomos lá na casa que o sensei morava também lá no mesmo local, né? Da academia. Sim. E aí ele falou muito duro com a gente. Na hora que o sensei Ueno chegou lá, ele amansou. Ele mudou a tonalidade da conversa, né? Mas aí, quando nós saímos de lá, eu entrei no carro, o sensei Daniel estava com o carro dele, sensei Ueno na frente, eu sentei atrás, e aí eu tomei a posição e a decisão assim, sensei Ueno, então me peça o que quiser, o que precisar, me peça qualquer coisa, mas que eu nunca volte mais a treinar aqui. Não piso mais aqui. Não, e ele tentou me convencer o contrário por muito tempo. Só que eu sou muito maleável, muito tranquilo, mas quando chuta a minha canela é difícil, é muito difícil. E daí por diante, nós começamos a seguir a carreira solo junto com o Eno Sensei. Uhum. E aí fomos a locais, né, para treino. Apareceu nós fomos em vários locais, né? Inclusive tinha um que acho que quando a gente começou mesmo, que era lá eu não sei se acho que era aluno do Wagner Bull, que era um local que não sei se era uma fábrica, era alguma coisa comercial que montou-se tatames, se fez um dojo para a gente treinar, né? E aí começou toda essa história. Quando terminou também, quando o sensei precisou sair da casa dele, né? E ele foi parar também era uma igreja que estava abandonada. Sim. E lá ele montou a sede dele. Inclusive tem 2 fotos postadas que junto com o Roberto, que eu estou fazendo
amassando lá o arroz, lá fazendo. Otsutsuki. E estamos lá de short, uma coisa interessantíssima isso daí. E teve uma academia no Ipiranga, tanto é que eu estou com a foto aqui na minha frente, né? Eu tenho Põe várias. aí, CC, para a gente ver. Poxa, põe para a gente, se for possível. É uma foto interessante essa daqui, né? Ah, eu tenho essa. Você tem essa foto? Tenho. A Cecília Sensei me passou os arquivos que ela tinha aqui comigo. Eu tenho todo. Que era no Ipiranga, que ainda estava com a turma toda, antes de ir para Lins de Vasconcelos. Sim. Essa aqui foi a última antes de ir para Lins. Né? Então, eu tenho várias fotos, inclusive uma apresentação aqui. Essa daqui, ó, são fotos de apresentação. Olha, essa eu não tenho, não. Amigo, Luiz Fernando Salvador. Essa apresentação é aonde, CC? Foi lá na Liberdade. Eu não sei se esse aqui foi lá no Bunkyo, foi alguma coisa assim. É assim, nós simplesmente chegamos e tinha o palco, né? Nós começamos a treinar, que a gente sabia que ia fazer essa apresentação. A gente ia lá no Palmeiras, acabava o treino, ele pegava a gente por pelo menos meia hora, fazia tirar todos os tatames e treinar no taco. Porque lá não ia ter tatame, era um assoalho. Já estava amansando a carne. Ele fez a gente treinar lá para poder acostumar, né, o piso. Para nossa sorte, quando nós chegamos lá, nós treinamos mais de mês para poder fazer isso. E quando nós chegamos lá, eles arrumaram assim, uma meia dúzia de tatames. E os tatames na época não eram os de agora, eram os tatames de palha. De palha, né? Com aquela lona grossa, né? De caminhão em cima. Né? E aí... Costurado. E assim, né? A gente ficava preocupado com o Sensei Ueno, que quando ele estava de bom humor. Bom humor, sai de baixo porque o pau comia. O negócio, ele vinha com muito... Era muito legal, era muito legal. Sensei, me fala uma coisa, voltando um pouquinho aí ao seu testemunho. Quando vocês chegaram a treinar nesse dojo que vocês montaram, né? Sim. Chegou a ter treino lá? Por quanto tempo ficou esse dojo, mais ou menos? Não ficou muito tempo, ficou, acho que não sei se um ano ou menos que um ano, porque eu sei. Puxa, pouco tempo, então. Pouco tempo que ele teve que sair de lá porque teve que entregar a casa, né? E nessa época, o Luiz Fernando Salvador, era legal que ele vinha todas as sextas-feiras, ele morava em Santos na época, né? Sim. Sexta-feira ele vinha para treinar lá, toda sexta-feira. Não faltava. E era o companheiro de Biro Nage do Sensei Ueno, né? Sim, Birodô. Na época eu não punha uma gota eu não gostava de cerveja na época. Nossa! Que sacrifício era esse, Sensei? Difícil isso, hein? Não, difícil. Eu não gostava de cerveja, não comia sushi e sashimi. Eu levava ele para a Liberdade, ele fazia eu entrar lá no Daigo, no Yukio, né? Sim. Ele fazia eu experimentar um pedaço de sashimi, aí eu podia ir embora para casa. Olha, para mim era um sacrifício. Hoje, maravilha. Hoje, preciso te dar um testemunho. Não, é genial essas histórias, porque remete à minha experiência que eu tive com o Eno Sensei, né? Aliás, eu relato aqui no livro, tá? Que relata minhas 3 viagens com o Eno Sensei, lá para o Eno Sensei, o Caminhando com o Tigre, transcendendo a arte marcial pela Cia dos Livros. O primeiro café da manhã, aliás, retomando o que eu contei, né?
Passei a primeira noite lá, ele pergunta, a primeira pessoa que ele perguntou se o Aikido estava... Como que tá Aikido? Ah, tudo bem, Sensei. E Edu? Como tá, Edu? Falei, pô, eu acho que tá bem, Sensei, porque eu não encontrei com o senhor nos seminários do Yamada Sensei. Né? Então, eu participei antes de eu ir para o Japão em 95, que eu peguei a faixa preta lá. O primeiro seminário que eu participei foi o primeiro seminário que o Yamada veio para o Brasil, lá no Clube Atlético Tietê. E aí eu vi o senhor lá. E depois eu acho que eu vi o senhor em alguns seminários lá na academia do Sensei Wagner Bu, mas eu acho que uma vez junto lá da Lins também, quando eu era ainda Kyo. Não, na Lins eu encontrei com você que eu fui com... eu fui lá com a Cecília, que você convidou, que você ia fazer uma homenagem. Eu fiz o Mairi para o Sensei, mas isso é bem posterior. Isso foi em 2003, foi 2004, na verdade. Eu estou falando da época que eu ainda não era nem faixa preta ainda. Não, na Lins a gente foi algumas vezes. Por quê? Depois também de alguns episódios, e que a gente já estava... Depois desse negócio da nossa graduação, o Sensei falou para a gente, olha, agora vocês vão treinar bastante, tem que treinar muito, até vocês chegarem em Sandan, e vocês vão ter que montar um dojo sozinhos, você e Dani. O chão se abriu. Mas assim, ele falou para fazer, vamos fazer. Tanto que, assim, algumas pessoas ainda falaram que a gente abandonou ele. E não tem nessa de abandonar. Foi pedido dele. Tanto eu tenho fotografia dele aqui, que ele ia de vez em quando no nosso dojo também. Teve o exame de uma das meninas que a gente dava aula, ele estava lá entregando o certificado. Então, assim, ele pediu para a gente fazer isso e falou, vocês têm que montar um dojo. Vocês dois precisam dar aula, só vocês, sem eu estar presente. Fora que, assim, também, quando nós nos graduamos, e na época que, assim, ele falou para a gente, vão treinar outras coisas para terem uma experiência diferente. Uhum. Eu falei, realmente, mestre é mestre, ele cria a gente para a vida mesmo. Não é para ficar debaixo. A gente tem que ter respeito e consideração eterno. Agora, não é para a gente ficar só debaixo da asa dele. E ele provou para a gente. Né? E quando ele falou para a gente treinar em outro dojo e academia, foi difícil. Ainda bem, o Sensei Daniel tinha mais experiência com arte marcial, porque ele fez karatê, ele fez capoeira, e ele tinha mais conhecimento. E nós fomos até treinar. Ficamos, acho que 2 ou 3 meses. 3 meses. Era amigo dele lá. O cara dava aula da técnica que era lá do Bruce Lee, do Jet Kune-Do. Sei. Foi uma experiência interessante também. Foi interessante. Uhum. E outra coisa que a gente fala, além de construir o dojo nessa casa dele, que é onde ele morava e ele tinha... foi a primeira vez que nós fizemos o retiro. Almissogue, eu tive em 99, eu fiz. Então, só que assim, nós fizemos, isso foi nos anos 80 ainda, porque ele foi embora ainda nos anos 80, né? E nós ficamos ali ele falou como que a gente ia ficar 3 dias lá, confinados, né? Aí, preparação disso, tudo interessante. Uma semana antes, diminui a comida, quem bebe... Come carne vermelha. Quem fuma, não fumar. Uma semana antes e uma semana depois. Sim. O Daniel teve a experiência ainda maior ainda, porque eu já estava casado, foi em 82, e eles foram fazer nesse sítio lá em Itapecerica, da qual a gente foi pegar essas árvores para fazer o dojo, eles ficaram uma semana. O Léo também. Aí é pauleira. Também. O Léo participou. Quem, Cecei? Cortou, desculpa, deu uma cortada. Quem? O Léo também participou disso. Ah, tá. Entendi. Uma semana realmente. E
pouca gente sabe da ritualística que era. Então, nós acordávamos 6 horas da manhã, toma um banho frio, aí vai para a sala, e foi bacana que ele, toda a leitura que ele fazia, a reza, ele escreveu como se escreve em português, né? Então, a gente seguia aquilo lá. Então, são 50 minutos, né? Então, assim, acordou, aí 50 minutos de reza, um descanso. Esse descanso, a gente não pode sentar, pode conversar, não pode ter rádio, televisão, jornal, revista, nada. Aí veio o almoço. Ou seja, o café... Uma tigela de arroz integral. Café da manhã, almoço e janta. Era com banjada de arroz, de gorrão, e encerrado o assunto. E tinha a água quente com sal e gergelim. Isso. Que a gente veio saber, assim, para a gente não desidratar, né? Imagina a gente jovem e tudo mais, com toda a energia, comendo parado. Essa porção tomar esse água quente com sal. Eu, em 99, eu fiz o misogi dentro do templo de Shizuoka, e o Eno Sensei falou o seguinte para mim, falou assim, Marcelo, você foi sexta, sábado e domingo, 3 dias. Isso. Aí ele falou assim para mim, Marcelo, acaba misogi, não pode entrar no ofurô. Uhum. Tá bom, Sensei. Tá, beleza. Não pode comer carne vermelha. Então, ele que preparava. Aliás, eu tentei cozinhar para ele lá, em 95, da primeira viagem, e falou assim, você cozinha muito mal. Todas as vezes que eu fui na casa dele, que foi uma coisa fantástica, ele me servia, porque ele que cozinhava para mim. E cozinhava, você sabe disso, maravilhosamente bem, o Eno Sensei. Maravilhosamente. Bom, e aí o que aconteceu? Eu, teimoso, também na minha jovialidade, eu estava com 24, 28 anos, 28 anos mais ou menos. Eu estava com frio, estava no verão, foi no verão, mas eu estava com frio. Eu tinha chegado, eu só tinha tomado... Você não pode se enxugar, né? Você fica lá com fundoshi, você tem que deixar secar naturalmente. E aí acabou o misogi e eu voltei para casa. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar no ofurô. Eu falei, eu vou entrar e não vou falar nada pro Eno Sensei. Saí do ofurô, Sensei, comecei a tremer, me deu uma febre, e eu não queria mostrar para ele que eu estava... Então, eu travei meus músculos assim, e ele falava, Marcelo, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo ótimo, Sensei. E tremendo por dentro. Aí ele deu uma risada assim e falou assim, você entrou no furo, né? Eu avisei. Falei, pô, Sensei, desculpa, mas eu quebrei a cara agora, viu? Aí você me lembrou, falando disso, que realmente é uma coisa maluca, né? A ritualística, a privação, né? É sensacional, enfim. Nós estávamos em 6. Olha que legal. E tinha um amigo deles lá, um japonês, né? O cara só falava de comida e de churrasco. Para piorar. No segundo dia, nós estávamos querendo pegar ele, dar um cacete nele, amarrar. Genial. Mas, assim, uma experiência, eu falo, só quem passa por isso sabe. Sim. Isso é singular, né? É uma experiência singular. Sensei, me fala qual a característica do Eno Sensei que foi mais marcante no seu convívio com ele? A característica? Mais marcante no seu convívio com ele? Que você não encontrou em ninguém, em nenhum mestre de Aikido. Não. Isso eu falo para todo mundo de cátedra. Primeiro que, assim, a técnica dele do Aikido, né? E eu sei que o pessoal do Japão e de lá tinha isso daí, porque quando ele ia para o Japão e chegava aqui no Brasil,
meus deuses, sai da frente que vinha novidade e vinha cacete bom, né? Ele, tecnicamente, em termos da parte marcial, né? Ele era fantástico. Fantástico, fantástico. Sei. Mas ele tinha uma coisa que eu falei, isso eu não vi em ninguém. E todo mundo olha as fotografias, né, do nosso grande mestre, vê as fotografias dele fazendo misogi, vê toda essa parte espiritual dele, mas eu nunca vi ninguém treinar. E ele foi o único que deu para gente isso daí. Além de toda a ritualística, mas trazer a potência, né? Não é para todo mundo, não. Era para quem tinha realmente o interesse. Disponível, e tivesse disponível a isso. Por exemplo, a história né, do Shinto. Ele nunca falou para nenhum de nós que a gente teria que ir lá e frequentar. Nunca. Nunca. Ele, assim, olha, ele oferecia o produto. Está aqui, é isso. E eu me adaptei muito a isso. Muito, 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 porque, assim, a história de unir o útil ao agradável. E, assim, ele, como pessoa, realmente, ele tinha uma dedicação para com a gente. E, como eu falei, ele não veio com esse propósito aqui. Ele veio com o propósito do Shinto. Então, a dedicação dele para com o Aikido, para com a gente, era um negócio monumental. Não se mensura isso, porque é incomensurável o tamanho que era isso. E eu sei lá, eu tinha uma relação com ele, realmente era pai e filho, né? Ainda o Sensei Daniel brincava que eu era o número 1 dele, né? Sensei, você falando isso, me veio uma questão aqui interessante, né? A respeito dessa coisa fantástica de como que ele tratava as pessoas. E o Ueno Sensei, em 99, que foi a última viagem que eu fiz quando ele estava vivo, ele me confessou que quando se aposentasse, ele ia vir embora para o Brasil. Que o destino dele era vir embora para o Brasil. Ele queria passar o resto da vida aqui no Brasil. E dia à noite... Acredito nisso. Ele falou isso para mim. Está registrado, inclusive, no livro aqui. E um dia à noite, eu chegava sempre antes, né? Quando não tinha treino lá no Jinja, ele me chamava para fazer algum trabalho no Jinja, cortar uma árvore lá, ou senão para ficar com ele do lado lá, ele não fazia nada, ele mostrava foto, as cartas de todo mundo que mandavam do Brasil para ele, eu ficava horas com ele lá conversando, batendo papo, enfim. E esse dia eu fiz um trabalho lá no Jinja, acho que eu cortei umas árvores lá e vim embora mais cedo para casa do Ueno Sensei, e ele chegou meio com um semblante meio pesado, assim, e eu falei, putz, será que eu fiz alguma besteira aqui? Que ele tá bravo comigo? Porque eu cometi algumas gafes lá, porque eu não sabia muito bem. Em 99 já estava mais esperto, mas em 95 eu era um brasileiro que nunca tinha viajado por exterior e que tinha feito só 1 ano e meio de japonês. Então imagina a minha dificuldade lá. Então eu fiz muitas coisas que não eram do costume lá, mas que sempre me acolheram, muito respeito, inclusive, que para mim foi até um espanto. Mas enfim, esse dia ele estava num estado meio sombrio, assim, eu me encomendei, será que eu fiz alguma coisa? Falei alguma coisa? E ficou aquele silêncio, ele sentou e, como de costume, ele ia na cozinha, em 15 minutos ele preparava um banquete e eu era o que servia lá o biro e o saquê. Num certo momento lá da nossa bebida ali, assistindo televisão, eu falei, Sensei, tomei coragem, falei, Sensei, tá tudo bem? Aí ele, por quê? O que você tá sentindo? Eu falei, pô, não sei, Sensei, eu não sei se é comigo, ou se está acontecendo alguma coisa. Ele falou, não, por quê? Você fez alguma coisa de errado? Eu falei, eu acho que não, né, Sensei? Ele falou, você sente, né, Marcelo? O que você acha? Eu falei, não sei, Sensei, eu nunca te vi assim. Eu nunca te vi assim nesse estado.
Aí ele bateu a mesa, assim, a mão na mesa assim, ofereceu o copo dele, eu pus um pouco mais isso aqui, ele falou assim, eu tô cansado desse shintoísmo daqui. Porque ninguém entende shintoísmo hoje no Japão. Não sabe o que é espírito de kami. Brasileiro entende tudo que eu falo de Shinto. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora logo para o Brasil. Então ele tinha, da mesma forma que o senhor falou, que ele tinha uma disposição para acolher os brasileiros, a geração de vocês tiveram a mesma disposição de acolhê-lo. Por isso que ele tinha tanto amor pelo Brasil e que, para minha surpresa, quando eu conto da minha experiência do Eno Sensei no Japão, todo mundo fica de boca aberta. Porque é tradição de um ocidental que vai para o Brasil servir como utideshi de serviçal. E para mim foi completamente o contrário. Eu fui servido pelo Eno Sensei e por todos ali que estavam em volta dele. Eu conheci o Monte Fuji, eu visitei todos os museus de Tóquio, eu fiz misogi, eu ganhei dinheiro do Eno Sensei para visitar a casa dele em Chiba, que era da família dele. Eu nunca gastei um tostão do meu dinheiro para quando eu estava lá com ele. E eu achei aquilo uma coisa maluca, porque é justamente o contrário. Então, o que eu recebi do Eno Sensei, ao ponto de tê-lo como meu grande mestre, assim como o senhor, como a Cecília, o Léo, o Fernando, o Eduardo, o Daniel Sensei, é uma coisa que realmente transcendeu o que é aquela coisa que a gente conhece da história do mestre e dos discípulos, né? Porque o Sensei, ele viu em vocês, que é da uma geração anterior a mim, essa mesma disponibilidade para ele. Então, ele passou a amar o Brasil pelo acolhimento que vocês deram para ele. E eu senti isso. Então, eu quero falar isso para vocês, porque eu tive um acolhimento do Eno Sensei, porque ele falava, manda alguém, falava para a Cecília, manda quem vem para o Japão, quem vem para o Japão. E quando eu fui, primeiro foi o Reinaldo Kaizuka, que você conheceu também, né? O Reinaldo Sensei, foi meu sensei também, foi para lá. Desculpa chamá-lo de Reinaldinho, mas para nós era Reinaldinho. Ele é Reinaldinho, né? Uma pessoa sensacional, sensacional. E depois ele parou de treinar, ele foi para o Japão e logo em seguida parou de treinar com a gente lá, né? Ele dava aula pra gente. E quando eu fui, eu tive uma sensação, assim, maravilhosa dessa ideia que o senhor falou de sensação de ser acolhido como filho. Aliás, na primeira viagem, antes de eu vir embora, antes de ir para Tóquio, eu estava muito emocionado porque eu recebi uma festa, teve um treino, um Keiko, e uma festa de despedida. Que foi uma coisa que eu nunca tinha recebido na minha vida. Tinha 80 pessoas dentro do dojo me dando um envelope de kozukai com dinheiro, porque eu dei aula para criança lá, o Eno Sensei falou, olha, de domingo, todo domingo você dá aula para criança. E juntou lá 30 crianças, e eles me deram kozukai, os pais me deram, então eu voltei com dinheiro do Japão. E presente que não cabia na minha mala, eu tive que comprar outra mala, e ele virou para mim nessa noite e falou, hoje você é meu filho. E me deu um abraço. Eu fiquei aos prantos ali, né? Quer dizer, como que eu ia esperar de um japonês que eu não conhecia uma recepção dessa? Aí eu entendi, eu falei, porque ele teve um acolhimento de filho para com o pai de vocês. Olha, então eu tenho que agradecer a geração de vocês, porque vocês proporcionaram para mim um acolhimento que vocês proporcionaram para o Eno Sensei. Então, eu sou grato a vocês que foram alunos do Eno Sensei, dos que não vão fazer parte de alguma live porque eu não conheço ou não me deram resposta. Eu convidei também o Ricardo Leite Sensei, ele ainda não me respondeu, que eu gostaria muito de ouvi-lo também. Mas aqui eu agradeci a minha sensei, que foi a Maria Cecília, ao Fernando Sensei, que foi o meu sensei. Agradeci ao Wagner Bull, que criou o Instituto Takemusu, e, né, com nome atrelado ao Eno Sensei. Obviamente, os caminhos se mudaram, mas é um cara que gosta do Eno Sensei, ama o Eno Sensei. Eu converso com ele, ele fala e vibra, os olhos dele vibram, né?
Enfim, eu sou grato a todos vocês de terem me proporcionado essa escada, né? Que foi para mim muito mais fácil, né? Hoje eu represento ele aqui no Brasil, a associação, graças a vocês. Né? Olha, também, você fala do Eno, que ele gostava daqui. Ele amava o Brasil. Gostava é pouco. O Sensei Ueno, ele tinha uma cabeça, a gente falava isso, ele tem uma cabeça universal. Ele não era um cara bitolado, ele era universal. É impressionante. E o que impressionou na gente, um outro detalhe que impressionou na gente, né? Ele aprendeu português. Ele, em 2 anos, aqui no Brasil, ele estava falando português fluente. E isso se deve a Dona Noriko, que era amiga nossa. Eu falo dona porque era da nossa faixa etária, que dava aula de português para ele, que proibiu ele de frequentar a Liberdade. Genial! A Liberdade, pronto. Tentava voltava aula... tudo. Né? Mas, assim, a dedicação dele em relação a tudo isso a nós, então nós tínhamos esse sentimento realmente de mestre, porque ele era natural. Ele não precisava dizer quem era o chefe, era ele, ponto final. É esse magnetismo, né? No Japão era assim, Sensei. Os alunos dele do Japão tinham... Eu nunca vi... Quando o Sensei faleceu, o Japão tem esse costume de tirar fotografia, né? De quando a pessoa morre, eles tiram foto e enviam para as pessoas que não puderam estar presentes. Hoje tem internet, né? Naquela época o Sensei não tinha. E eles me enviaram as fotos do funeral do Eno Sensei. E aí eu vi todos os japoneses em volta do caixão dele chorando, mas chorando assim, né? Tal magnetismo que o Eno Sensei tinha. Ele não era desse mundo, né? Não, impressionante. Eu tenho mais experiências, por exemplo, a minha consideração e atração pelo esse jeito dele, e junto ao Shinto, a minha filha mais velha foi a primeira brasileira a ser batizada por ele. Ela escreveu aqui, Ceci. Aliás, obrigado pela participação. Ela escreveu aqui. Que legal isso. Que daí legal. Eu tenho meu pai filmou, eu tenho ela, nós temos que legal isso. Que legal então, assim, isso. Você falou, né, deles te tratarem desse jeito. Em alguns locais, né, por exemplo, o dia da inauguração do dojo lá na casa dele, ou quando a gente ia lá porque tinha festa, tinha cerimônias e depois almoço, né? Ele me punha ao lado dele ali, e quando ele falava para as pessoas que eu era o aluno dele ali, assim, o respeito para comigo mudava. Não é? Mas não era por minha causa, por causa dele. Exatamente, né? Exatamente. É porque é ele que falava, ele é meu aluno e acabou. Aí, assim, ele era o cara, né? Ele era, então, assim, o que ele pedia para a gente fazia. Mas não tinha questionamento, né? Lógico, a gente conversava algumas coisas mais delicadas, né? Mas, assim, sim, quando ele pedia alguma coisa para a gente, é sem questionamento. Mas, olha, a pessoa dele... Você falou você me lembrou de uma coisa quando você falou que conversou com ele e o semblante dele mudou, né? Sim. Aí ele veio, a última vez que ele veio para cá, que ele tinha ido para o Japão, que deu todo um problema lá com o templo lá, né? Uhum. Templo, que, né, roubaram a grana mesmo, né? Bom, aí ele veio e tal, e a coisa assim. E um dia ele chamou para a gente conversar, né, o grupo, né? Vamos conversar. E um dia nesse dia eu diretamente para ele. E ó, não me pergunta por quê. Eu cheguei, Sensei, o senhor não vai mais voltar para o Brasil. Ele falou que ele precisava ir embora para o Japão de novo. Aí eu falei, Sensei, o senhor não vai mais voltar para o Brasil.
desse dia até a partida dele, que não demorou tanto, foi difícil a minha Imagina. convivência. Ele fechou o semblante e ele ficou muito sério. Eu nunca tinha visto Sensei Ueno daquela forma. Nunca tinha visto. E ele ficou bravo comigo, mas ficou muito bravo comigo. O que você está dizendo aí? O que você está falando aí? Bom, e aconteceu, não me pergunta por que eu também. Eu senti. Entendi. E ele foi embora e nunca mais veio. Né? Ele veio, Sensei. Eu A gente, trouxe ele de volta. a gente tinha. Sabe por que eu trouxe ele de volta? E sabe por quê? Eu vou te falar o que aconteceu. Mas ele nunca Em dois... foi embora. Oi? Ele nunca foi embora. Exatamente. Nunca Só que foi eu embora. trouxe ele de uma outra forma. Eu vou te contar o que foi essa experiência. Em 2014, foi a minha última viagem para o Japão. Uhum. E eu levei os meus alunos, tá? Uma viagem que eu sempre sonhei em fazer, e fomos para o Japão. E como de costume, a gente vai para o nosso Gashuku, que ocorre geralmente em setembro, outubro, e dessa vez ocorreu em julho, exatamente que está vindo a comitiva aqui do Brasil, que eu organizei, dos meus alunos aqui dos dojos, né? E fomos participar do Gashuku da nossa organização Takemuskai, que é lá em Katsura, em Chiba, desculpa, em Chiba. E depois a gente vai para fazer um outro Gashuku em Shizuoka, que era a cidade onde o sensei trabalhou lá no Jinja. O dojo não tem mais. Depois que o Eno Sensei morreu, o dojo de Aikido acabou no Jinja. Então, hoje, o Shihan, que é o Mori Sensei, junto com o Ozawa Sensei, de lá, dão aula numa escola. Então, a gente faz o Gashuku de Shizuoka lá. Então, a gente vai para Tóquio, faz o Gashuku lá e depois vai para Shizuoka, que é os alunos do Eno Sensei que fazem essa organização. E tem esse Mori Shihan, que é um sensei extraordinário, Mori Noritoshi, que ele, inclusive, foi aluno do Saito Sensei. Posteriormente ao Saito Sensei, ele conheceu o Eno Sensei e virou aluno do Eno Sensei. Para você ver a tamanha dimensão do que era. Imagina um aluno de Saito Shihan, né? Morihiro Saito, o senhor deve conhecer ele, enfim, eu tenho ouvido falar. E conheceu ele, foi treinar com o Eno Sensei e se tornou depois Shihan da Takemuskai. Enfim. E o sensei Mori, ele era chefe de polícia e se aposentou. E ele tem um dojozinho pequenininho na casa dele, que é uma estrada que sai ali do centro e vai em direção às montanhas de Shizuoka, onde tem várias cachoeiras, enfim. E é um dojo muito pequenininho, deve ter uns 30 metros quadrados ali no máximo. E nós fomos, ele falou assim, vocês do Brasil vêm fazer um treino particular comigo. E nós fomos, acabou o treino, o Gashuku, e nós fomos à tarde, quase à noitinha, fazer um treino lá no dojo da casa do Mori Sensei. Fizemos um treino lá, fizemos Bukiwaza, fizemos Taijutsu, e acabou o treino, e nos perfilamos, e aí antes de fazer o final do fechamento do treino, ele pegou uma escadinha, pôs lá no kamidana dele, abriu o kamidana, tirou uma caixinha dourada, assim, mais ou menos desse tamanho, desceu da escada, abriu a caixinha, tirou uma outra caixinha pequenininha e tinha um papel douradinho assim, ele foi tirando e estava cheio de cabelo. Aí ele virou para mim e falou assim, falou em japonês, ele falou, o sonho do Eno Sensei era ir embora para o Japão. Então hoje você vai levar ele embora para o Japão. Aí ele pegou uma outra caixinha, pegou uma tesourinha, pegou uns cabelinhos, cortou, botou na caixinha, enrolou e me deu. Aquele cabelinho que eu não sabia até então, logicamente eu estava intuindo, que é comum também nos rituais tirarem um pedacinho da sobrancelha, do cabelo, e dar essa joia, vamos dizer assim, esse símbolo do corpo da pessoa para as pessoas mais próximas. Então, aqui no meu kamidana, deixa eu ver se eu consigo virar aqui, sensei, ó. Lá no meu kamidana ali, ó, tá o nosso mestre, né? Que eu faço aqui o papel de guardião físico dele.
a continuidade do trabalho que vocês fizeram com o Ueno Sensei, ao qual vocês tiveram assim, o privilégio e também, mais uma vez, me deram o privilégio de, nesses 3 oportunidades, apesar de ser muito pouco tempo, né, comparado ao tempo que vocês tiveram, foi de uma extrema significância e de extrema importância na minha vida, não só como professor de Aikido, como aikidoísta, como representante dele aqui no Brasil, da entidade que ele representa, que é a Takemusukai, mas como continuidade do Aikido que vocês fizeram com ele também. Né? Então, quero agradecer mais uma vez aqui. E precisamos encerrar, Sensei, porque a gente tinha aqui história para 20 lives aqui. Para encerrar, Sensei, eu queria que o senhor... Pode falar. Muitas histórias deles. Né? Eu imagino, eu estou encantado aqui com essas histórias. A gente precisa se encontrar para bater um papo. Eu, além de ter histórias, eu tenho os registros. Eu tenho muitas fotos aqui ainda. Por favor, aliás, se você puder compartilhar comigo, vou ser profundamente grato, porque eu carrego aqui no canal as fotos do Ueno Sensei, os textos, algumas partes do livro, né, das experiências, enfim. Eu acho que ele merece esse registro formal de outros professores além de mim, né? Que vocês têm muito mais história e histórias maravilhosas. Sensei Dutra, se o Ueno Sensei estivesse aqui hoje falando contigo, qual era a frase que o senhor falaria para ele? O que o senhor diria para o Ueno Sensei? Eu só agradeceria tudo o que ele fez por mim. Amém. Simplesmente isso. Porque assim, eu cheguei onde eu cheguei, ele foi o mentor de tudo. Então, eu só tenho que fazer o muito obrigado, domo arigatou gozaimasu para ele, porque tudo isso que eu aprendi, toda a minha base, tudo que eu tenho, a forma, inclusive, de encarar o Aikido, a forma de encarar um pouco também a vida, veio dele. Realmente veio dele. Então, eu converso com ele todos os dias. Todos os dias a gente bate um papinho e tal. Antes de começar treino, bate um papinho com ele. Então, ele tá sempre presente. Não tem jeito. Com certeza, está presente em todos nós. Sensei Carlos Eduardo Dutra, uma honra falar com você. Muito obrigado por você ter essa disposição. Também me conhecer um pouco melhor, né? O que eu fiz com o Ueno Sensei nessas 3 viagens. E, mais uma vez, gratidão por você ter dado esse testemunho e fico muito feliz que você esteja sempre vivo aí, tocando o Aikido, da sua turma. Vamos marcar de a gente se encontrar para treinar junto, vai ser sempre uma honra. E eu acho que é isso que o Ueno Sensei gostaria. Essa é outra forma que ele nos ensinou. Essa parte extra também curricular de Aikido, né? A união das pessoas, não só dos que treinam, só os que estão em volta dos que treinam também, participar de tudo isso. Foi ele que conseguiu fazer tudo isso daí para a gente ter essa grande família, essa confraternização, essa harmonia. Realmente, ele levava ao pé da letra e fazia isto. Ele só não falava. Ele mostrava, demonstrava e dizia como a gente tinha que fazer. Isso realmente, por isso que eu falo, eu só tenho que agradecer, porque ele mostrou todo o caminho para a gente. Perfeito. Sensei, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe aí com muita saúde, o seu grupo. E olha, foi uma honra. Vai ficar gravada essa live, compartilhem. Eu quero agradecer a todos os participantes, todos os meus seguidores, alunos, amigos. E hoje tivemos aqui a honra do Shihan Carlos Eduardo Dutra de estar dando esse testemunho do grande mestre que foi Masanao Ueno Sensei. Sensei, um beijo para o senhor, muito obrigado, fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, Sensei. Boa noite.